Deus abençoe, tudo bem? Tudo e com a senhora. Bem, graças a Deus. Meu pai, modesta à parte, era muito inteligente. Daí veio morar na cidade, morava no rural, Uhum. e se interessou por música. Tanto é que foi maestro de banda, das bandas de Belo Jardim, Caruaru e São Bento do Una. Ele foi maestro. Veio na cabeça a regência da banda de música lá em Belo Jardim. E sempre assim, uma coisa desde criança, assim, que minha mãe contava, quando teve uma disputa da Filarmônica, né, com a outra banda. Ai, que eu esqueci o nome agora. E eles ficavam, assim, vararam a madrugada, tocando. Um tocava, a banda tocava, né? Lá é que chama retreta. E aí o outro pegava, né? O outro regente lá, e a mesma coisa, e nisso foi assim, tipo um duelo. E quem ganhou? Meu avô, no final. Meu avô era um homem muito sensível, né? Um homem à frente do tempo dele, pelo que mãe conta. Mas o meu avô, apesar de estar naquela época, ele era um homem letrado. Ele era um homem que dava muito valor assim ao estudo, né? Dedicação ao estudo, é tanto que ele foi colocando todas as filhas para ter uma certa independência, e é tanto que isso foi passando até chegar na gente também. Eu não tive nenhum contato, nenhuma história, nenhum. Acho que quando a gente pensa que as gerações vão passando e tal, e de certa forma a gente, a família como um todo, sabe de histórias no geral, mas nunca tem essa questão de nomear quem, né? É sempre o bisavô, o avô, o pai. Nunca tem essa questão do nomear, não, foi fulaninho e tal. Então eu não consigo vincular a nenhuma passagem assim. Olha, eu pesquisei muito sobre o meu bisavô, então, olhando para trás antes de fazer a pesquisa, para conseguir fazer o documentário, o que eu sabia sobre ele era que tinha sido uma pessoa que era muito ligada à família e que gostava muito de música. E eu penso nisso porque tudo que eu sabia antes sobre ele era como ele escreveu uma valsa para minha avó uma vez. E acho que era um tipo de costume escrever uma valsa quando acontece algo importante. E a minha avó me contou que uma vez ele escreveu uma valsa para ela. Então, eu sempre gostei dessa ideia de alguém que escreve uma música para você. Eu acho isso muito legal. E acho legal que ele tenha feito isso por ela. Ouvi falar muito pouco, eu não tenho base para responder, não. E o que você imagina sobre ele? Como ele foi o pai da minha avó, né? Cara, pra ter criado minha avó e minhas tias avós, e como a minha mãe, como eu vou pegar o gancho aqui, né, da minha mãe que disse que quase todas elas naquela época já eram escolarizadas, eu acho que ele foi um pai que manteve a rédea ali, mesmo naquela época, deu o empoderamento necessário para elas. Começou a ensinar música, lia muito, apesar de ter feito um primário muito pequeno, né? E ele começou a ler e a ensinar música. Daí meus irmãos nasceram e de 8 para 9 anos ele começou a ensinar meus irmãos música. Uhum. E foi laureado para dirigir a banda de Caruaru, a comercial. Escutava muito
desde criança, assim, essa questão. Eu acho que até de ter uma certa influência das pessoas, tanto na música, né, da família Vieira, como na área da educação. E que eu não sei se inconscientemente, se foi assim que eu acabei também trilhando esse caminho dentro da educação. E ser Vieira tá entrelaçado nesse meio aí da música, da educação. A nossa família lá em Belo Jardim, se você chegar aos Vieira, todo mundo sabe que a gente assim é da educação. Minha tia que foi professora universitária, né, Ivete, minha tia Neide também do magistério, minha mãe também foi professora, diretora do colégio. Então, assim, é muito enraizado na família essa questão da educação e da música. Ser da família Vieira é meio como pertencer a alguma coisa, sabe? Então, o sobrenome, mesmo de quem não tem um peso muito grande, assim, você saber que você faz parte daquele clã familiar e tal. Eu acho que ser Vieira tem algo muito forte sobre ser artístico. Sobre você saber que você tem um propósito com algum tipo de arte. Para mim, quando eu era mais nova, era o teatro e a música, tanto que eu aprendi a tocar os instrumentos sozinha, assim como o meu bisavô. E não sei, a minha mãe, por exemplo, eu acho que a arte dela é a dança, a da minha irmã é a escrita, a do meu primo, do Pedro, é o desenho. Ah, ser Vieira pra mim. Pô, eu lembro muito da musicalidade, né? Eu lembro do meu tio, eu lembro da minha avó, dos meus tios-avós, que a maioria são da Marinha, né? São da Aeronáutica também. E a maioria fazia parte de orquestra. Então eu lembro muito disso. Também pra mim é ser uma pessoa inteligente, porque, cara, quase todo mundo da minha família por parte de mãe, né? Da parte Vieira é inteligente. Todos, na verdade, eu acho. Aí meu pai gostava muito de ouvir música pelo rádio. Uhum. Então botava Mozart lá na sala com os brinquedos. E quando saiu uma marcha no rádio, Mozart com um cambiquinho bem ligeiro. Quando era samba, era aquele ritmozinho. Aí ele me chamou um dia. Oi, Ivonete, vem aqui, vem logo. Aí eu fui, eu disse, o que é, pai? Disse, olha. Aí estava tocando uma marcha, Mozart com um cambiquinho no pandeiro, acompanhando. Ele disse, olha, esse menino vai atravessar nações que nem eu, nem seus irmãos foram. E justamente, Mozart já foi 6 vezes para a França. É verdade. Formou nós 7, as 3 mulheres e os 4 meninos e os 4 filhos. Uhum. Tudo formado em música. Tudo tem bacharelado, doutorado. Meu nome completo é Maria do Rosário Vieira do Nascimento Leite. Maria Magdala Vieira do Nascimento. Uhum. Maria Ivonete Vieira. Eu não tenho sobrenome de minha mãe, não. Tenho de meu pai. Pedro Vieira do Nascimento Leite. Tainá Tauana Nascimento de Oliveira. Sofia Vieira da Ressurreição. Minha mãe falou que ela me deu esse nome porque Josina, que era uma prima da minha mãe, era tipo uma madrinha minha, ela pediu, porque ela era devota da Santa, aí ela pediu para que colocasse esse nome. Eu ia ter outro nome, não era esse, era Morgana. Minha mãe conta que foi uma sugestão de alguém que estava visitando os parentes dela, e aí sugeriu de colocar Magdala. Na minha família, né, vem muito dessa questão. Eu acho que tem um pouco assim do Nordeste também, de colocar a inicial, né, a mesma inicial
nos nomes dos filhos. E aí, assim, lá em casa a gente não fugiu muito à regra de ser a letra M, né? Agora, assim, Maria, só eu e a minha irmã, que eu sou a caçula, né? A minha irmã que eu sou mais próxima, né? A ela que também é Maria, as outras não. As outras com M também. E meu irmão com M, sendo que tem o nome do meu pai, o primeiro, né? Que é com A. Ah, tem muitas versões. A minha mãe já me falou que ia ser um nome composto, né? Só que, tipo, eu tive complicações na UTI. Aí, no final das contas, ela orou pra Deus e falou que se eu saísse de lá bem, junto com ela, ia ser só Pedro. E ficou só Pedro. Porém, eu também já ouvi versões vindas do meu irmão que foi porque meu pai ouvia muito a música do Raul Seixas chamado Meu Amigo Pedro. Aí acabou ficando, meu pai acabou influenciando. Até hoje eu não sei porque eu me chamo Tauana, já perguntei diversas vezes e a história que eu sabia era que Tainá, porque Fábio Júnior tinha uma filha chamada Tainá e ela era muito fã de Fábio Júnior. E eu acho que eu ganhei esse nome porque a minha mãe, ela queria muito um nome com a letra S. Então ela falou pro meu pai que só tinha que ser com a letra S. E meu pai me disse que acabou sendo Sofia e ele escolheu com F porque na época que eu nasci tinha muita gente colocando com PH e ele queria que eu fosse mais original. Então foi por isso. Agora, eu não tive Souza. Sim, pois é. Eu só tive Vieira. Não sei porquê. Eu às vezes fico fazendo análise da geração futura da família Vieira, que essa safra nova que está aí, ela ainda vem melhor. Vem melhor porque assim os tempos são outros, tem mais recursos, tem mais oportunidade. E a gente vê assim, todos eles que estão vindo, assim, estão alçando os voos, né? Então, assim, que desse fruto, através do meu avô que foi dado lá atrás, que venha cada vez mais a fluir de uma maneira positiva na vida de todos, desde o mais velho até o mais novo. Para mim é da educação mesmo, assim, de estar fazendo a diferença, né? Nos lugares por onde passarem e tal, porque assim, da música, eu vejo isso uma coisa muito assim, que veio do meu avô, dos meus tios, do meu irmão, né? Até tentamos, uma época assim, eu e minha irmã, eu fiz 1 ano de piano, mas não daí. Eu acho que assim, fazendo a diferença mesmo, assim, com responsabilidade, com estudo, tentando fazer a coisa corretamente, né? Para colaborar dentro da sociedade, assim, deixar um pouco, né? Desse legado. Eu ainda vou construir minha vida, né? Eu quero construir um legado, ainda não sei no que outras pessoas podem se inspirar em mim. Então, acho que vai ficar pro futuro isso aí. Eu gostaria de ser lembrada como uma pessoa que quebrou ciclos, que não teve medo de se arriscar, que não desistiu diante das dificuldades que a vida colocou na frente, né? Então, eu espero que eu seja lembrada como uma pessoa que conseguiu, sabe? Que venceu. Então, Eu espero que a próxima geração da família Vieira, quando eles pensem em mim, eles pensem em alguém que sonhava grande. Eu quero que eles pensem que foi alguém que se preocupou em não deixar de sonhar, em não achar que existe um sonho grande demais para ser sonhado. Porque eu gosto de pensar que sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Então, sonha grande logo de uma vez